Queridos irmãos, foi feito um pedido. Aguardarei aqui até que os irmãos e irmãs tomem seus lugares. Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Jesus, que maravilhoso é ter o privilégio de louvar o Teu nome, Senhor. Acredito que é consenso, é unanimidade. Nós passaríamos toda essa manhã, talvez todo este dia, adorando, exaltando, glorificando o Teu santo nome, Pai. Isso satisfaz a alma daqueles que Te amam. Louvar-Te, bendizer-Te, Senhor, nos sacia, nos envolve, nos contagia, porque é adorar ao nosso Redentor, é adorar, Senhor, aquele que venceu, é adorar, reconhecer, tributar, Senhor, aquele que é merecedor de todo louvor, de toda honraria, Senhor, de toda exaltação. É a Ti, Senhor, é a Ti que nós vertemos todo o nosso louvor. É ao Senhor que nós dirigimos todo o nosso fôlego, Senhor, toda a nossa exaltação, todos os nossos pensamentos e todos os sentimentos do nosso coração, Pai. Ao Senhor nós inclinamos a nossa alma. Ao Senhor, Deus, nós dobramos os nossos joelhos, as nossas mãos se erguem a Ti, ó Deus. Quando as nossas mãos se erguem, quando os nossos lábios, Senhor, se movem, se abrem, Deus, não é para outra razão neste lugar, e assim seja em todos os lugares, ó Pai, mas é para exaltar e glorificar o Teu nome. Que de nós, que em nós, flua diariamente um rio de águas vivas tão incontrolável, ó Pai, que jorre para a eternidade em louvor e em adoração ao Senhor. Ó Deus, envolve-nos na Tua atmosfera de glória, na manifestação do Teu Espírito e conduza-nos graciosamente ao caminho, Senhor, da vida eterna, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado por terem posto água aqui, não sei quem foi, estava de olho fechado. Meus irmãos, minhas irmãs, não sei se vocês já pensaram nisto, mas a eternidade é algo que cabe a todos nós. A todos nós. Todos nós temos a eternidade como destino muito provável. Acho que uma das únicas coisas que vai nos diferenciar não é se nós temos ou não temos direito a essa eternidade. A gente vai pensar um pouquinho a respeito disso. Mas é onde nós passaremos essa eternidade. Quero inicialmente ler com você o Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Abra, por favor, Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 34, e depois do verso 41 ao verso 46. Mateus 25, de 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome. Na verdade, até o versículo 34, dá uma segurada aí. Agora vamos para o versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome
e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Há um lugar onde todos nós passaremos a eternidade. Ela existe, sempre existiu, porque na verdade existe em decorrência da vida deste Deus eterno, do Deus que vive e vive para sempre. A questão é onde nós estaremos quando esta eternidade de fato surgir na sua plenitude. O texto de Mateus vai mostrar que há dois destinos prováveis para nós. Um para aqueles que estiverem à direita do Senhor na sua volta, quando Ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Há um reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. E outro para aqueles que estiverem à esquerda. E então Ele dirá: apartai-vos de mim, não vos conheço, há um fogo eterno preparado para vocês, e não é uma morada exclusiva. Foi preparado para aqueles que não me conhecem, e para o diabo e os seus anjos. Quero estabelecer alguns princípios com vocês, antes da gente entrar propriamente nos textos. A primeira coisa que eu quero, talvez tentar deixar um pouco mais claro, é que embora haja um lugar para nós passarmos a eternidade não é um lugar. A eternidade não é um local. Há um local onde nós viveremos eternamente. Mas a eternidade em si não é um lugar propriamente dito. A eternidade é uma condição. É a condição de viver eternamente. É a condição de viver uma vida sem fim, sem limites. A palavra eterno, assim como a expressão agora para sempre, ela diz respeito, ela está ligada a uma única palavra no Novo Testamento, na língua grega. E para todas elas, o que está envolvido é a duração da vida. É a condição da alma. Quando o Novo Testamento começa a tratar a respeito da eternidade e vai falar sobre ela inúmeras vezes, o texto grego traz para nós a dimensão da nossa atual condição. Não diz respeito a um lugar, embora a partir do século I, nesse judaísmo rabínico, a palavra que diz respeito à vida eterna, ou para sempre, à eternidade, ganhe uma dimensão espacial de dois mundos, onde há um mundo separado para os justos, muito dentro dessa perspectiva que Mateus apresentou para nós, que estarão à direita de Deus. E um outro mundo separado para aqueles que não servem a Cristo. Antes desta dimensão do judaísmo do primeiro século apresentar essa realidade de dois mundos, toda a referência à eternidade diz respeito ao aqui e ao agora. A condição da alma humana no tempo presente. Então, quando nós paramos para pensar no agora, já e para sempre, numa era vindoura, na volta de Cristo, dois aspectos muito claros estão presentes aqui, nessa realidade de eternidade e de vida, cristã ou não. É o aspecto do já e do ainda não. É o aspecto do agora, o que nós somos, quem nós somos, como nós nos encontramos, como está a nossa alma, qual é a nossa vida, e o aspecto de como nós estaremos ou quem nós seremos no dia em que Cristo voltar e de fato estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde Ele por si só será a luz, o sol, o brilho e a glória, onde nós habitaremos. Creio eu. Amém?
Essas coisas precisam ficar um pouco mais claras na nossa mente, porque senão nós nos perdemos em conceitos ou em pensamentos que não nos direcionarão à eternidade. E por que nós precisamos começar falando um pouco sobre isso? Porque se nós não tivermos a dimensão de que o para sempre precisa começar já, nós viveremos de forma muito errada, achando que a eternidade só diz respeito quando o fim dos nossos dias chegar. Aliás, irmãos e irmãs, quem sabe quando chegará o fim dos seus próprios dias? É difícil falar um tanto quanto sobre isso, pensando que ontem nós celebrávamos ali o velório do nosso irmão Mário, que estava muito bem conosco. E subitamente, uma enfermidade o tomou, e em poucos dias veio a falecer. Quem de nós sabe quando a eternidade, quando o fim dos nossos dias chegará? Nenhum de nós. Porque só Ele, só o nosso Deus tem todos os nossos dias contados. Só Ele sabe. Mas o que nós sabemos é que o já, o agora, apresenta a nossa real condição diante desta iminente vinda de Cristo. Seja literalmente vindo entre as nuvens, ou seja nos recolhendo à sua presença. Agora, para que haja um para sempre, à direita de Deus, e não no fogo eterno, separado para o diabo e seus anjos. Há algumas outras verdades a respeito disto. Quando nós também pensamos em eternidade, nós precisamos entender que tudo que nós vemos, tudo que nós conhecemos, é extremamente limitado. E que nós só temos a possibilidade de pensar numa vida futura, numa vida eterna, porque existe um Deus que é eterno. Nós jamais teríamos a condição de vislumbrar uma vida sem fim, se não fosse pela disposição do nosso Deus de nos trazer de volta à sua presença. Eu não sei se você se recorda, mas em Gênesis capítulo 3, no relato da queda, uma das últimas atitudes do Senhor, do nosso Deus, quando o homem e a mulher pecaram e passaram a ser conhecedores do bem e do mal, foi dizer, nesse relacionamento lindo da Trindade, agora o homem é como um de nós, ele conhece o bem e o mal. Não deixemos, pois, que ele viva ainda nesse mesmo local e coma da árvore da vida. Então o homem e a mulher são expulsos do jardim. O Senhor estabelece uma espada flamejante para circular e guardar a árvore da vida. Para quê? Para que o homem não seja eternamente pecador. Perceba que a preocupação do Senhor, desde o início da criação, num relacionamento que Ele estabelece para o seu prazer, nos permitindo conviver com Ele numa proposta eterna. Depois que essa eternidade de comunhão com Ele é quebrada, a primeira coisa, ou na verdade a última coisa que Ele estabelece como parâmetro para que esse propósito não seja rompido, é: não deixemos que o homem se torne um eterno pecador. Você percebe o zelo, o cuidado do nosso Deus para conosco? O cuidado do Senhor de não permitir que nós nos tornássemos eternos no pecado, mas de continuar caminhando e trazendo a nós a única possibilidade de uma eternidade, de uma vida sem fim com Ele. Então Ele providencia, Ele proporciona o antídoto para essa nossa enfermidade: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele vem e reestabelece, como mencionado ontem em Romanos 5, reestabelece a paz
reestabelece o vínculo, o relacionamento, a comunhão. É por meio de Cristo. Por meio de Cristo, o Cordeiro, o Salvador do mundo, que nós podemos falar sobre a eternidade. Está aí um outro conceito que o Novo Testamento apresenta para nós a respeito da eternidade. Vida eterna está intimamente ligada à figura de Cristo, porque também está intimamente ligada à salvação. Sempre que o Novo Testamento vai falar sobre vida eterna, está se referindo à salvação que Cristo nos proporciona. Quero começar falando sobre isso com você, porque deveria ser um tema a nos despertar muito mais. Você está no capítulo 25 de Mateus, mas vamos para o capítulo 19. No versículo 25. Mateus 19, verso 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Parece, quando a gente lê assim, parece que os discípulos ficaram assim: nossa, quem pode ser salvo? Sabe aquela dúvida, aquela pulguinha que vem para atrás da orelha, a gente dá uma pensada rápida, aí depois a vida segue. Aparece mais um coxo, aparece mais um cego, chega uma multidão, cerca Jesus, os discípulos já estão ali preocupados, o que a gente vai dar para comer para esse povo de novo, né? E lá vem trabalho para a gente. Parece que é uma coisa tão básica, tão momentânea, tão pontual, que às vezes passa despercebido. Esse verso 25 aos nossos olhos, pelo menos aos meus. Mas quando a gente observa um pouco mais profundamente esse texto, o texto grego vai mostrar para nós que esses homens passaram um bom tempo pasmos, porque eles se depararam com uma situação diferente. Chega um jovem diante de Jesus, que os sinóticos vão apresentar como um jovem influente, que fazia parte ali da liderança judaica. Vão apresentar como um jovem religioso e como um jovem rico. E quando esse jovem chega para Jesus, ele começa a perguntar ao Senhor: bom mestre, o que eu preciso fazer, além do que eu já tenho feito? Veja só, eis aqui o meu currículo, minha carta de apresentação, eu tenho obedecido todas as leis, todos os mandamentos, sou fiel a tudo aquilo que a lei me apresenta. Então, além daquilo que eu já tenho realizado, o que mais eu preciso fazer para conquistar, para herdar a vida eterna? Olha a pergunta desse jovem. Ele tem consciência de que há uma eternidade, de que há algo vindouro, de que há algo além do já, do agora. Mas ele quer agora, neste momento em que ele encontra com Jesus, descobrir o que precisa ser feito. Você percebe como na cabeça desse jovem, ele tem total consciência de que o porvir depende do agora. Aliás, o salmista vai dizer assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perceba mais uma vez o quanto ele está dizendo: Senhor, agora, observa, sonda o meu coração, sonda, vê se há agora, neste momento, em mim algum caminho mau. Deixa eu responder por mim, e talvez pelo salmista. Há um caminho mau. E quando ele ora dessa forma, quando ele pergunta ao Senhor, quando ele sonda, pede para que o Senhor sonde o seu coração, ele está dizendo: Senhor, enxerga aquilo que eu já não sou capaz. E havendo em mim como de fato há algo que precisa ser corrigido, trata, porque há um caminho eterno e eu quero percorrer esse caminho. Eu não quero ficar refém do agora. Queridos e queridas, só um homem e uma mulher, independente da idade, que tem uma consciência muito clara
de quem faz uma oração ou um pedido como este. Porque quem ainda insiste em acreditar que é bom, como este jovem rico que se apresenta a Jesus, jamais vai ter a capacidade de dizer assim: guia-me pelo caminho eterno, porque eu não sou capaz de me autoconduzir a este caminho. Conduza-me pelo caminho que leva à eternidade, porque eu não sei que direção tomar. E talvez simplesmente não saiba, porque há em mim um caminho mau que não me permite chegar ao caminho eterno. Perceba a dimensão do que nós estamos falando nesta manhã. Aliás, a dimensão do que nós estamos tratando desde a sexta-feira à noite. Há um caminho mau dentro de cada um de nós. Há uma luta que, graças a Deus, pela vida de Cristo em nós, do Espírito Santo, agora já pode ser combatida, porque antes nem isso podia. E este caminho mau não nos permite tomar a direção, a não ser pela ação do Espírito Santo, tomar a direção do caminho eterno. É a urgência do agora, Senhor, som do meu coração. Porque agora influencia no para sempre. E esse jovem se apresenta, conversa com Jesus. Jesus, conhecendo o seu coração, conhecendo o seu caminho mau, vai no seu ponto fraco e diz: olha, você tem obedecido tudo, né? Tá certo. Então, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e aí agora você vem e me segue. É muito claro que o dono de todo o ouro e prata jamais teria algum interesse nos recursos desse jovem. Se ele quisesse, como fez uma moeda surgir na boca de peixe, traria todo um cardume para suprir toda a necessidade humana. De quantas moedas precisam? Tudo bem, que venha logo uma baleia repleta de moedinhas de ouro. A questão para Jesus não é o quanto nós temos ou deixamos de ter. É, na verdade, o que tem o nosso coração. A questão com Jesus aqui não é o quanto nós possuímos, mas é aquilo que nos possui. E o que possuía o coração desse jovem, o que dominava, o que movia o coração desse jovem, rico, influente, eram os seus bens, eram as suas posses. E Jesus toca lá, põe o dedo na ferida e diz assim: ó, você quer saber a respeito da vida eterna? Você quer saber a respeito da eternidade, da vida sem fim? Você sabe que o agora não é o fim, mas você, apesar de estar curioso a respeito disto, ainda não tem o seu coração totalmente voltado, totalmente desejoso de abandonar as riquezas desta vida para desfrutar de algo que nem a traça, nem a ferrugem, nem ladrão algum pode tomar. Você está preso às coisas do agora. E quem ainda está preso nas coisas do agora, não tem os olhos voltados para o futuro, para a eternidade. Esse diálogo de Jesus com esse jovem é o que choca os discípulos. E eles ficam espantados, assombrados. Essa é uma das traduções para esta palavra. Tão assombrados que parece que um fantasma passou na frente deles. E eles passam dias se perguntando, conjecturando: quem pode ser salvo? A resposta de Jesus a esse pensamento dos discípulos, daqueles que caminhavam com o próprio Deus, é: aos homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. A resposta a esta pergunta, quem pode, ninguém pode. Ninguém pode, por si só, desfrutar desse caminho eterno que o salmista apresenta. Por suas próprias forças, por nossa própria capacidade, nós jamais conseguiremos. Mas para Deus é possível. E Ele proporciona o caminho para a vida eterna.
Isso está implícito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida eterna, vida abundante, vida plena. O caminho para o conhecimento de toda a verdade, não como apresentava o gnosticismo, mas o caminho para a verdadeira verdade, perdoe-me a redundância, mas a verdade que liberta. Uma verdade que o pensamento e a filosofia humana jamais foram capazes de chegar ou de alcançar, e que jamais será, porque encontra-se somente em Cristo, o justo e vivo caminho. Diante desse cenário, meu irmão, minha irmã, o que eu quero que você comece a se perguntar é: quão próximo você está deste caminho? Quão curioso ou quão curiosa você é a respeito da salvação, da vida eterna, deste para sempre? Quanto interesse você demonstra a respeito deste assunto? Porque são perguntas que todos nós precisamos nos fazer. Mas eu quero chamar a tua atenção que, embora você possa responder positivamente a todas essas perguntas, todas elas foram feitas pelo jovem rico. Então a questão não é o quanto nós estamos interessados, o quanto nós já conhecemos a respeito deste assunto. A pergunta não é quão próximos nós estamos do verdadeiro caminho, quão envolvidos nós estamos neste ambiente que deve falar deste caminho constantemente. A questão é o quanto nós estamos dispostos a abandonar tudo do agora para verdadeiramente entrarmos neste caminho, para sermos enxertados neste caminho, para sermos guiados pelo Espírito de Deus que nos conduz a toda a verdade, a esse justo e vivo caminho que nos conduz à vida eterna. Não é difícil encontrar no meio da igreja pessoas muito envolvidas nas coisas, nas questões, nos ofícios, nas atividades que tratam da salvação e da vida eterna. Somos muitos os que ouvem assentados. Graças a Deus somos muitos os que trabalham, que tocam, que cantam, que pregam, que dançam, que evangelizam, que cuidam das crianças, que fazem inúmeras coisas no meio da igreja. Mas, infelizmente, não há uma exatidão neste número de servos, de trabalhadores, que apesar de estarem tão envolvidos naquilo que diz respeito à salvação e à vida eterna, possuem de fato a salvação e a vida eterna. Essa é uma dura verdade. E é por isso que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós fizemos tantas coisas. Em teu nome nós pregamos, em teu nome nós libertamos, nós expulsamos demônios, o capeta saiu em teu nome. Em teu nome nós curamos. Nós fizemos tantas coisas em teu nome. Porque, no final de contas, Deus usa quem Ele quer. Ele chama Ciro de meu ungido. Algumas semanas atrás eu compartilhava com os jovens na escola bíblica. Daniel vai registrar para nós, eu quero abrir esse texto aqui. Daniel vai registrar para nós um salmo. Eu não vou dizer qual é o capítulo não, porque eu quero ler antes de falar. Segura aí. Diz assim, olha: paz e prosperidade. Perceba a entonação. Paz e prosperidade. Tenho satisfação de lhes falar a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Irmãos, que salmo é esse?
é o Salmo de Nabucodonosor. É o Salmo do imperador da Babilônia. Um ímpio. Nós acabamos de ler uma oração de adoração de um ímpio que Deus usou para manifestar o seu juízo contra o seu povo por ter se afastado da sua presença e da sua lei. Nós estamos falando sobre Deus receber louvor da boca de um ímpio. Talvez se eu não tivesse dito que estava em Daniel, você acreditasse que era um salmo. Nossa, que salmo é esse? Parece, né? E a gente podia cantar, teu reino é sempre eterno. E a gente ia embora na letra de Nabucodonosor. Porque Deus também usa ímpios para cumprir o seu propósito. E é fato, porque está na palavra, que muitos ímpios naquele dia dirão, Senhor, nós fizemos em teu nome. Eu não quero ser um ímpio a trabalhar o agora, a serviço do Deus eterno, do Deus vivo. Pelo contrário, eu quero fazer parte daqueles que o Senhor conhece. E mais do que isso, eu quero ter a tua companhia. Eu quero que você faça parte daqueles e daquelas que Deus sabe quem é, embora Ele saiba quem todos nós somos. Mas daqueles que pertencem a Ele. Quando nós nos reunimos, quando nós abrimos as nossas Bíblias nas nossas casas, assim eu creio, é porque nós queremos fazer parte desse povo. Eu não quero, embora isso certamente aconteça, que você seja um próximo Nabucodonosor a falar a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus e não se relacionar com Ele. E obviamente que eu não quero isso para mim também. Vamos voltar para o texto. Agora, queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 6. A gente vai, talvez pelo resto desta mensagem, ficar nesse texto, tá? 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 16. Quero ler com você e aí a gente continua. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Na mesma medida em que nós observamos a palavra de Deus mostrando, através do exemplo daquele jovem rico, que esta salvação, que esta vida eterna, que este para sempre não pode ser tomado à força, porque afinal de contas para os homens é impossível, e isso está profundamente e unicamente relacionado a Cristo, ao caminho que Ele nos abre. Nós percebemos Paulo não só falando, mas ordenando, até o versículo 6 até o versículo 16, do versículo 11 até o versículo 16, são 5 ordens diretas de Paulo a Timóteo. Um jovem pastor, mas um jovem.
E numa dessas ordens, a palavra de Paulo é: tome posse. Então, embora não seja por força, não seja pela nossa própria capacidade, há uma direção clara de Paulo a Timóteo, um jovem que já pertencia a Cristo, como nós vemos nesse texto, para que ele se aposse da vida eterna. Há uma relação que a gente precisa compreender. Não pode ser e jamais será pela nossa própria capacidade. Mas a partir do momento que o Senhor nos abre o verdadeiro caminho, em si, nós precisamos nos apropriar. Então, não depende de nós, mas quando Ele nos proporciona, agora cabe a nós. O texto vai nos dar algumas pistas, como sempre, Paulo é muito didático, né? Ele vai dizer assim: você, porém. Paulo começa estabelecendo no versículo 11 a necessidade de que Timóteo seja diferente. Se nós tivéssemos vindo de antes desse texto, nós teríamos um pouco mais de clareza a respeito do que Paulo está tratando. Mas, basicamente, Timóteo está trabalhando para que toda uma igreja, e principalmente para que toda uma nova liderança seja formada no meio dessa igreja. E a necessidade que isso aconteça é tão grande, a urgência é tamanha, porque esta liderança se corrompeu. Então, Paulo começa mostrando para esse jovem encarregado de cuidar de uma igreja a necessidade de que ele seja diferente daqueles que estão à sua volta. Timóteo, você precisa agir de forma diferente. Observe tudo o que acontece ao seu redor, observe aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão à sua volta. E quando você parar para observar, você vai perceber, tendo a palavra de Deus como parâmetro, como régua, como vara, o quanto essas pessoas estão distantes do ideal, o quanto essas pessoas estão aquém da lei de Deus. Então, Timóteo, quando você enxergar essas características ruins que não devem ser imitadas, você deve ter uma reação diante do quadro ao seu redor. Seja diferente. Tu, porém, a gente precisa parar um pouquinho aqui para perceber a necessidade de também observar aquilo que acontece à nossa volta. Infelizmente, nós não fazemos parte de uma geração que vive o tu, porém. Nós fazemos parte de uma geração que imita o comportamento daquilo que menos presta. As maiores referências da juventude hoje são os piores exemplos possíveis. Eu não vou citar nome de artista, mas não precisa de muito esforço para lembrar que quem rebola melhor é a mais idolatrada das jovens e das adolescentes. O artista mais tatuado, o atleta mais rebelde é geralmente aquele que ganha o maior status de ídolo e que arrebata o maior número de fãs. Quem consegue pegar o maior número de meninas na balada, quem consegue beijar mais meninos numa festa, quem já teve o maior número de parceiros sexuais, quem é o mais descoladinho, que põe piercing onde menos se espera, que marca o corpo, o máximo possível, já deixou de ser um ser humano, se tornou gibi, de tanta ilustração. São esses que marcam o crescimento dos jovens e dos adolescentes. Onde está o povo que diz: eu faço parte de um tu, porém? Eu sou exceção, eu não sou parte desse povo, eu não ando junto com essa manada. E Paulo começa dizendo isso. Timóteo, filho, querido, porque era assim o relacionamento entre eles. Pai e filho. Meu filho, não seja como todos os demais. Como dizem as tirinhas. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo.
Paulo diz a Timóteo, você não é todo mundo. Você é o tu, porém. Nós somos o tu, porém, irmãos e irmãs. Muda teu nome, eu vou mudar o meu. Tu, porém. Tu, porém. Não vou tatuar na testa, porque acabei de falar disso. Mas tu, porém. Tu, porém, meu irmão, minha irmã, assim como eu. Porque a carapuça precisa nos servir. Não siga o que a mídia fala. Não siga. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de Publicidade e Propaganda é a manipulação. É a manipulação. A gente precisa aprender a manipular o consumidor. Precisa aprender. Então, se fosse minha intenção mover o teu coração agora, eu ia pedir para o pessoal, para o Júlio subir. Júlio, por favor, faz um menor com sétima e nona. Que isso, mano? Faz um acorde menor com sétima e nona. Dá aquela... Muda a dinâmica. Começa um pouquinho mais suave, mais agudinho, vai subindo. Bate o grave depois. E a gente vai criando uma atmosfera. Lojas de varejo. Academia. Pensa na academia, você que ama treinar. Chega na academia, meu irmão, da porta, você já vai no... Você está numa preguiça, hoje eu não vou, o lençol te amarra, te prende, você não sai, aquela coisa. Aí você decide ir. Eu estou pagando, eu vou. E aí chegou. Meu irmão, parou na frente da academia, a música já está a todo gás. E quando você pensa que não tem mais gás, você vai, porque está... E quando termina, você diz, o que eu fiz da minha vida? Não aguenta se mexer, não aguenta... Gente do céu, eu treinava a perna, parecia que eu... Mas enquanto estava lá dentro, parecia que ia comer as anilhas. Porque o ser humano ele é manipulado pela música, ele é manipulado pelas emoções. Enquanto a gente não quiser mais vocês aqui, a música vai agitar. Ela fica insuportável, passa 10 minutos dentro da loja, você não aguenta mais. Lanchonete que não quer que o consumidor fique lá dentro, que é só pegar e sair. A música é assim, queridos, para você pegar e não aguentar ficar muito tempo lá dentro e cai fora. Por que você acha que as cores de alguns alimentos e bebidas são tão extravagantes assim, vermelho, laranja, uma coisa gritante? É porque causam sensação de fome, de sede. A mídia faz isso conosco. É a atriz magérrima na capa daquela revista. E a irmãzinha que já tem dificuldade, algum complexo, que acha gordura onde não tem, e olha para aquela mulher e diz assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse ponto. Nós somos manipulados. Ou vocês acham que quem aparece lá na Globo.com está lá porque, não, hoje o editor resolveu falar sobre fulana. Nada, está pagando para estar lá. Compra a revista. Cada revista que a gente lê é paga por centímetro. Centímetro. Quantos centímetros você quer de anúncio na revista X? Tanto. Pague tantos mil. E nós somos bombardeados por essas informações para fazer com que nós não sejamos a exceção. Para fazer com que nós não sejamos o tu, porém. Para que nós sejamos parte da massa. Que a massa não tem voz, a massa não pensa. A massa é conduzida. Ei, boi. Tu, porém, Timóteo, fuja. Fuja. Há algumas situações em que fugir não é o ideal. Neemias, por exemplo, vai dizer assim, olha, eu não vou fugir, não. Estou fazendo parte de um projeto, de um processo, que o próprio Deus me estabeleceu a realizar. Então, podem se levantar os inimigos que forem. Eu não fugirei, eu sei quem está comigo. Davi
não foge diante de Golias, mas todo mundo estava fugindo ao seu redor. Ele é o porém. Mas em outra oportunidade, em outra situação, esse jovem foge. Quando Saul intenta matá-lo, ele não pensa duas vezes, foge, mas foge tão bonito que chega a se fingir de louco e babar. Nós precisamos entender os momentos. Precisamos entender, como José, qual é o momento necessário da nossa fuga. O primeiro conselho que Paulo dá a este jovem é: pastor, foge. Quantas vezes a gente está ali flertando com o perigo, flertando com o pecado, envolvido no meio de uma corrupção, seja no trabalho, seja no círculo de amizade, seja dentro da própria igreja. Tão envoltos nesse contexto que a gente não faz parte do tu porém e a gente continua ali. No caminho dos pecadores, não no caminho da vida eterna. Junto à roda dos escarnecedores. E a gente não foge. A primeira coisa que Paulo fala para esse jovem é: foge, querido. Perna para que te quero. Depois de falar para Timóteo: observe o que está ao teu redor e seja parte de uma exceção, ele diz: quando você constatar o que está acontecendo no meio do teu povo, no meio dessa igreja, no meio dessa liderança, no meio desse rebanho, fuja. Mas fuja de quê? Fuja da ganância que dominou o coração desses homens, desses líderes que deveriam conduzir o povo. Fuja do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, mas que já enredou o coração desses homens. Fuja de todo orgulho, fuja de toda vaidade, fuja da cobiça. É muito semelhante ao que vivia o jovem rico. Mas você pode estar pensando aí: eu não estou envolvido nesse ambiente corrupto com relação a dinheiro. Que coisa boa! Talvez o dinheiro não seja o teu ponto fraco. Mas você pode estar se enredando ou sendo enredado pela corrupção do sexo, da imoralidade, pela possibilidade de se envolver num relacionamento extraconjugal. Você pode estar fazendo parte de um perigo enorme, andando com más amizades, com más companhias que corrompem os bons costumes. Você pode estar se envolvendo com vários e vários riscos. E é por isso que a primeira coisa que Paulo fala para esse jovem é: observe o que está acontecendo à tua volta. E quando você observar, fuja daquilo que pode te afastar do caminho eterno. Pense um pouco, para não perder a oportunidade. Pense um pouquinho. Se não é o dinheiro que te seduz, o que te seduz? Primeiro capítulo da carta lá de Tiago, ele vai mostrar o passo a passo que o pecado estabelece conosco. Então, primeiro ele nos seduz, depois ele nos arrasta. Aí é concebido o pecado da luz. A sedução faz parte do processo pecaminoso que habita no nosso coração. Em que contexto você está sendo seduzido ou seduzida? Depois, o apóstolo Paulo vai dizer: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Busque. Assim como Timóteo precisava fugir, agora tem uma outra ordem muito clara da parte do Senhor. Ele deve buscar. Na mesma intensidade que a gente corre do perigo, que a gente corre do pecado, a gente busca aquilo que é parte da essência da vida cristã. Paulo vai listar algumas dessas características que precisam ser parte do nosso DNA como crentes em Cristo Jesus. Busque a justiça, busque a piedade, busque a fé, busque o amor, busque a perseverança, busque a mansidão, Timóteo. Aparte-se daquilo que te seduz
e busque aquilo que pode te edificar e te conduzir à vida eterna. Irmãos e irmãs, não é só uma fuga do perigo, é a busca pelo que pode de fato nos conduzir à salvação. Pode até ser que nós estejamos fazendo o primeiro ponto muito bem. Ao primeiro sinal de perigo, a gente cai fora. Nas primeiras tentativas do pecado nos seduzir, a gente não pensa duas vezes, a gente foge. Mas a gente foge com tanta determinação que acaba se esquecendo de buscar aquilo que nos traz, de fato, um fortalecimento para que nós jamais venhamos a ceder. Paulo está dizendo, querido jovem, fugir não é o bastante, é essencial, mas não é o bastante. É preciso fugir e buscar as coisas que são do alto. É preciso correr, mas não só correr do pecado, correr para junto de Cristo, correr para aquilo que mais o agrada, aquilo que está em conformidade com a sua vontade. O mais engraçado, e engraçado é só uma forma de falar, mas o mais interessante é que tanto quando Paulo diz fuja, quanto quando ele diz busque, são verbos que ele faz questão de colocar de uma forma não pontual. Ele não está dizendo assim, Timóteo, fuja uma vez. Você vai fugir agora e nunca mais precisará fugir. Ele também não está dizendo, Timóteo, busque, mas busque só agora. Busque só nesta manhã. Busque só no domingo, que é o dia santo. Ele faz questão de escrever de uma maneira contínua. Ele diz assim, Timóteo, tenha uma vida de constantes fugas. Tenha uma vida de constante busca. Tenha uma vida de fuga sem fim. Tenha uma vida de busca interminável. É só para nos mostrar o quanto fugir daquilo que nos seduz hoje não significa que nunca mais precisaremos fugir dele outra vez. E também para nos mostrar o quanto buscar ao Senhor agora é essencial, tanto quanto será amanhã, e na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e assim sucessivamente até a volta de Cristo. Não dá para parar, queridos e queridas. Não podemos baixar a guarda. A gente participa de uma conferência, de um culto, abençoadíssimo. Do tipo que a gente não sabe se o céu desceu, se a terra subiu, onde estou, quem sou. Aí a gente volta para casa. E aí, às vezes está tudo bem em casa. Quando não, já enfrenta a primeira briga, o primeiro problema, quando sai da igreja e volta para casa. Mas aí a gente vai baixando a guarda, na segunda-feira ainda está naquela vibe. Na terça, a gente já começa a se preocupar um pouquinho com as coisas da semana, os compromissos, aí já não vai ler direito, já não busca direito, acha que já fugiu o suficiente. Sabe aquele filme? Gente, eu fico doido com isso. Estou assistindo filme e a Zi fica falando para mim assim, querido, é só um filme. E eu fico angustiado, porque o mocinho está fugindo dos bandidos, está naquela emboscada e ele consegue uma fuga miraculosa. Deus agiu ali. E ele consegue escapar, e corre alucinadamente, vai aquela coisa toda, se esconde atrás da árvore, se camufla, beleza. Ele conseguiu míseros 2 minutos de distância, e ele resolve parar para respirar, para conversar. Não consigo entender. Tem um casal fugindo, aleatório aqui o exemplo. Um casal está fugindo, você está tirando foto, querido? É foto? Eles estão fugindo, e quando eles conseguem escapar, por questões de minutos, segundos, pouquíssimos, aí eles param para conversar, e vão comemorar, amor, a gente conseguiu escapar, e começa a namorar, um negócio louco, eu estou dizendo, gente, os bandidos estão vindo, corre, 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 porque eles estão chegando, e eles vão se aproximando, eu digo, não é possível isso, só pode ser filme, gente, só pode ser filme, porque eu acho que eu só parava em casa, e olhe lá, se eu fosse para casa, eu nem sei para onde eu iria num caso desse.
A gente vive assim, muito sem noção, porque fugiu hoje e conseguiu dizer não para aquele pecado, por hoje não, aí. Acha que está tudo resolvido, que nunca mais ele vai bater a porta, que nunca mais vai tentar nos seduzir, conversa fiada, não se engane. Pecado é pecado, ele nunca vai deixar de nos tentar. Nunca. Aliás, o próprio Tiago vai dizer ainda no capítulo 1 que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, irmãos e irmãs, não é uma coisa externa. Não é um inimigo externo meramente, embora ele exista. É uma questão interior. E por mais que nós fujamos, por mais que nós corramos, esse inimigo interior está aqui, ó. E quando a gente menos esperar, ele, esfaqueia pelas costas. É só a gente parar de fugir e parar de buscar. Dentro dessa proposta de busca, Paulo vai falar, busque a justiça. Queridos e queridas, a justiça é caráter. Justiça, aqui, além da gente poder pensar sobre a justificação de Cristo, que em Cristo nós temos essa justificação, o fato de sermos inocentados diante da presença do Senhor, glória a Deus, mas o que Paulo está apresentando para esse jovem é busque um caráter completamente íntegro. Busque uma vida em conformidade com a santa lei de Deus. Timóteo, Paulo, João, Maria, tu, porém, busque um caráter íntegro. Busque uma vida de santidade. Busque uma vida de completa obediência à palavra do Senhor. Viva todos os dias para obedecê-lo, para satisfazê-lo, para honrá-lo, para santificá-lo no seu viver, no seu comportamento. Justiça é a característica de homens e mulheres que vivem de acordo com o justo. Busque a piedade. Piedade é reverência. Uma das possíveis traduções é religiosidade. Eu não sou fã dessa tradução, dessa possível interpretação para piedade. Porque a religiosidade soa muito como aquele ou aquela que vive uma vida religiosa. Que vive uma aparência, uma suposta religião, um suposto serviço ao Senhor. Mas a piedade, queridos e queridas, na essência dessa palavra, é a prática. A piedade é quando alguém tem o profundo desejo de viver de forma íntegra, com o caráter cristão, e na prática, no dia a dia, no vamos ver, depois que a gente desce do monte da transfiguração, depois que a gente sai do culto abençoado, depois que a gente sai da atmosfera dos crentes e a gente vai para o dia a dia, para a luta, para a batalha, para a escola, para o trabalho, para a faculdade, para o círculo de amizade, para o meio da família que ainda não é totalmente convertida a Cristo, é aí que a piedade entra em ação. É a hora do vamos ver. É a hora de ser crente de verdade, de ser discípulo, de ter essência. Busque a fé. A fé é a verdadeira confiança. A fé é a entrega total. A fé é a convicção de que, independente do que esteja acontecendo ao meu redor, eu não preciso fazer parte daquilo. Eu posso dizer não, e ainda que tenha consequências, ter a certeza de que eu estou tomando a decisão correta em obedecer, em permanecer fiel. Em decorrência da aliança que eu estabeleço com o Senhor, na minha piedade, eu mantenho a minha fé inabalável. Busque o amor, um amor fraterno, um amor que, acima de tudo,
sofre por aqueles que estão ao redor. Busque viver, Timóteo, embora você esteja no meio de um povo ganancioso, cobiçoso, que busca os seus próprios interesses, que tem o dinheiro e o lucro próprio acima de qualquer outro interesse, inclusive os interesses de Deus. Embora você esteja inserido nesse povo, faça o seguinte: não haja como eles, seja o porém no meio deles e busque o amor. Não busque os seus próprios interesses. Viva para buscar os interesses do Rei dos Reis e, como consequência, servir aqueles que estão à sua volta. Mostre como você não faz parte dessa corja. É quando nós nos deparamos, às vezes, no meio de um povo em que cada um busca satisfazer a sua própria vontade, brilhar mais do que o outro. E o amor jamais buscará os seus próprios interesses. Busque a perseverança e a mansidão. Timóteo, persevere. Permaneça constante. Seja constante. Irmãos e irmãs, está aí uma enorme dificuldade para mim. Constância. Eu já falei isso a algumas pessoas. Eu não tenho problema de admitir isso. Permanecer é uma das minhas maiores dificuldades. Permanecer. É a dificuldade de manter a minha meditação diária. A dificuldade de manter uma vida de oração. Pastor, o Senhor tem dificuldade de orar? Tenho! Porque eu sou humano. Mas toda vez, ou em 99,9% das vezes, que o meu corpo não quer se sujeitar ao Espírito de Deus, eu luto para fazer o que Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo. É óbvio que eu não vou ficar me batendo. Mas eu fico lutando contra mim mesmo, dizendo, eu não quero, mas eu preciso. Eu não estou com vontade, mas eu preciso. Pode parecer que está tudo bem, mas eu preciso. Que bom que você não vive isso, que você ora com toda espontaneidade. Acorda, Senhor, eu quero orar. Que coisa boa abrir os olhos, tirar aquela remela e dizer assim, quero ler a Bíblia. Eu sei que é a primeira coisa que todos nós fazemos. O celular não está do lado, a gente não abre o WhatsApp logo que acorda. De jeito nenhum. A gente abre a palavra, porque a gente é crente. Perseverar, irmãos, perseverar. Olha, parecia, agora foi nordestino. Olha, tem que ter perseverança para perseverar. Não é fácil, mas é possível. É preciso buscar, constante, ininterruptamente. E por fim, seja manso. Amigos e amigas, ser manso é uma coisa que eu acho que quando Timóteo leu, ele disse assim, você está de brincadeira comigo. Porque eu estou vivendo no meio desse povo. Paulo, você está falando porque você está longe. Eu estou vendo o que esses líderes estão fazendo com a igreja do Senhor. Sabe qual é a minha vontade? Pegar alguém pelo pescoço e apertar até ver ficar roxo. O batismo está chegando. Dizem que alguns só subirão quando não sair mais bolinhas. É isso, Luizeto? Ok, estamos juntos nessa. Timóteo está olhando para essa observância de Paulo e dizendo assim, cara, como assim? Eu quero é que alguns nunca mais pisem aqui. É aquela oração, Senhor, não me dê forças. Enche-me de amor. Porque se der força eu mato. Mas o conselho de Paulo é, Timóteo, seja manso, querido. E o conceito de mansidão é você poder agir com extrema força ou violência, mas controlar toda esta força agindo em amor. Não dá, gente. Não dá. Tem dias que eu digo,
eu preciso ir para casa orar. Eu preciso me trancar naquele quarto. Porque se eu não me trancar no meu quarto escuro, não vai dar certo. Não é com vocês, não. É com outro pessoal que eu conheço lá fora. Mas é o conselho de Paulo para Timóteo. Timóteo, seja manso. Você tem vontade de estrangular. Você tem motivos para estrangular, meu amigo. Mas, meu filho, haja como se isso não estivesse acontecendo. Manifeste o caráter de Cristo. Manifeste o caráter de Cristo. Mais uma ordem da parte de Paulo a Timóteo. Combata! É agora. Porque depois de ser manso, ele é direcionado a combater. Aí você diz, agora ele vai à forra. Não vai. Não vai. A palavra que Paulo usa para combater é uma palavra utilizada no atletismo e também para os soldados. E o principal sentido de combater, na verdade, é agonizar. Meu Deus! Paulo está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, não somente seja manso, agonize. Sofra. Vou interpretar como um ai, 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 ai. Sofra! Timóteo, meu filho, há um alvo preparado para ti. Tomando como referência o uso dessa palavra para o atletismo, você deu um start, você saiu do ponto de partida, e há um ponto de chegada, há um alvo para você alcançar, e através deste objetivo, há algo que precisa acontecer, você precisa combater, não como quem luta, mas como quem agoniza, tendo como objetivo alcançar este alvo, custe o que custar, doa quem doer, inclusive a você mesmo, sofra, em decorrência do seu objetivo. Sofra para ser bem-sucedido na tua proposta, na tua carreira. Sofra para alcançar a salvação, para receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sofra, agonize. E isso é a contramão, isso é o tu porém. Porque como nós temos estudado na carta de Paulo aos Filipenses, sofrer não é característica dos crentes atuais, não é. A nossa característica, infelizmente, é o deitado eternamente em berço esplêndido. A nossa característica é a sombra e água fresca. É o evangelho de que o Senhor nos criou para sermos cabeça e não cauda. Isso é o que é pregado. Mas não é o que a palavra ensina. Conselho de Paulo para um jovem, sofra. Jovens, agonizem. Agonizem para que Cristo seja forjado em vocês. Agonizem para não serem parte de um todo que caminha a passos largos para a perdição. Agonizem para que a eternidade seja agora propriedade sua, pela vida do eterno em mim e em você. Agonizem por terem um alvo soberano, excelente, sobremodo excelente, separado para mim e para você. Sofra hoje para desfrutar da plenitude de alegria na presença do Rei da Glória. Sofra agora. Porque quem não tomar a sua cruz, quem não for discípulo, quem não negar a si mesmo, quem não morrer, não é digno, não é discípulo. Tome posse. Tome posse. Finalmente, Paulo muda o uso dos seus verbos, dos seus imperativos. Enquanto ele vinha falando constantemente a respeito de uma ação contínua, fugir continuamente, lutar continuamente, buscar continuamente, combater continuamente, agonizar continuamente. Agora Paulo diz assim, tome posse. Definitivamente. De uma vez por todas. Tomar posse definitivamente da salvação, da vida eterna,
do para sempre. É estabelecer um ponto nas nossas vidas em que daquele dia em diante as coisas se tornaram completamente diferentes. É a conversão, irmãos e irmãs. É o momento em que Cristo entra nas nossas vidas e nos dá acesso ao Pai. É definitivo. É de uma vez por todas. E é suficiente. Porque é o sangue de Cristo lavando os pecados de pecadores e pecadoras como eu e você. Você já tomou essa decisão? Já há na sua vida, na sua história, um ponto definitivo em que você pode dizer daquele dia em diante, a partir daquele dia, eu tomei posse, me apeguei e não largo mais de Cristo, que me concede a salvação, a vida eterna, o para sempre. Se sim, siga todos os outros passos que Paulo acabou de nos dar. E se não, esse é o ponto de partida para nós. Estabelecer um marco em que nós nos apossamos pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, dessa salvação, desta vida eterna. Foi para isso que você foi chamado, meu irmão, minha irmã. Para a qual você foi chamado. E no caso de Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: você já fez uma confissão excelente diante de muitas testemunhas. Aí agora Paulo apela. Não que ele não já tivesse feito. Ele diz assim, olha, eu quero dar para você, Timóteo, 2 exemplos, nos quais você precisa se basear. Está faltando exemplo positivo no meio em que você está. Eu quero deixar 2 para você se apegar profundamente. Primeiro, ele diz, diante de Deus, que há tudo da vida. Timóteo, olhe para Deus, que concedeu vida a tudo e a todos. Olhe para Deus, que amou, que perdoa, que proporcionou o escape, o livramento e todas as condições para que nós tivéssemos essa vida. Não só uma vida do tipo nasceu, mas uma vida do tipo renasceu, ou nasceu de novo, como o diálogo com Nicodemos. Em segundo lugar, olhe para Jesus, que mesmo diante de Pôncio Pilatos, manteve-se inabalável. Não apostatou, não abandonou, não desistiu do projeto eterno. Manteve-se íntegro, constante, fiel. Tome Deus e Cristo como exemplos. E persevere, permaneça, combata, sofra, agonize, fuja, mas lute e busque. O último dos mandamentos, das ordens, que Paulo dá a Timóteo é: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível. Tem muita gente que começa bem, mas que não persevera, não permanece e não termina bem. A última coisa que Paulo fala a Timóteo é: você começou muito bem. A fé que habitou em tua mãe, que habitou em tua avó, que chegou até você, você tem dado bom testemunho, você é meu amigo fiel, meu escudeiro, meu companheiro de jornada cristã. Você é um exemplo. Você é parte da exceção no meio de uma geração depravada e corrompida. Mas não só comece bem, conclua a carreira até que Cristo volte. Mantenha todos esses passos constantemente diante de ti, de forma imaculada, sem manchas, sem sujar-se, sem se contaminar, e irrepreensível, para que qualquer um que olhe para você não tenha do que te acusar. Se você começou essa caminhada rumo à eternidade, que precisa existir a partir do já, do agora, conclua, guarde, não se manche, não se contamine. Seja exemplo dos fiéis, no trato, na palavra e no amor. Vamos orar?
Senhor Jesus, nada disso, Senhor, é possível, se não for a tua boa, poderosa, poderosíssima mão agindo em nosso favor. Nada, Senhor. É o Senhor quem começa a boa obra e é o Senhor quem a completa. É o Senhor que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. É o Senhor o único capaz de nos conduzir, de nos colocar na direção do caminho eterno. Senhor, nós somos incapazes de enxergar o mal que está em nós. A gente enxerga, Deus, o cisco no olho do outro, mas a gente não enxerga a trave que está no nosso olho. A gente é capaz de reconhecer o menor dos sinais de perigo na vida do outro e da outra, mas nós somos incapazes de reconhecer os caminhos maus que nós temos trilhado. Nós somos incapazes de perceber o laço do passarinheiro. Nós somos incapazes de perceber as armadilhas onde nós estamos nos envolvendo. Nós somos incapazes, Senhor, incapazes. Mas o Senhor é capaz. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é bom. O Senhor é amoroso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é longânimo. O Senhor é manso. O Senhor não desiste de nós. O Senhor nos chama ao arrependimento. Nos mostra quem nós somos. Descortina. Abre, Senhor, os nossos olhos. Descortina, Senhor, o nosso entendimento. Revela, Senhor, o nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, o quanto talvez nós estamos distantes deste caminho eterno. Apruma, Senhor. Apruma, Senhor, a nossa vida. Faz-nos justos, íntegros, retos, homens e mulheres de um caráter condizente com a Tua lei santa, sagrada, sagradas Escrituras. Faz-nos homens e mulheres piedosos e piedosas, que na prática, no dia a dia, Senhor, não vivem de discursos, de frases decoradas, não vivem só da experiência alheia, do que alguém contou, do que alguém falou, do que o preletor X ou Y apontou, mas vivem da palavra acima de tudo, do trilho que conduz à salvação. Faz-nos homens e mulheres de fé, homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres mansos e mansas. Faz-nos, ó Deus, cada vez mais semelhantes a Cristo. E guia-nos pelo caminho eterno. Agora, hoje, já. Para que haja, Senhor, um para sempre ao Teu lado, para cada um de nós. O Senhor nos foi preparar uma morada celestial. E no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz que o vosso coração não se turbe ou não se perturbe, não andem agitados, não andem preocupados, não se desesperem. Há algo preparado para vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Este é o propósito do nosso eterno Deus, que nós estejamos com Ele onde Ele está, que Ele esteja em nós e nós estejamos nele. E não há nada melhor do que isso. Não troque isto por coisa alguma. Arrependa-se, se necessário for, e passe a viver um caminho ainda mais excelente. Passe a viver o caminho eterno em Cristo Jesus.